Estamos de volta aqui discutindo os pacotes do governo. Agora a gente vai falar do outro pacote, que é o pacote da segurança e da justiça. E antes da gente começar a discussão, eu quero chamar aqui o nosso quadro Análise e Discurso. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Tem que se falar a verdade, né? A Caixa 2 de eleições já passa, é um crime contra a democracia, algo assim. Algum desses processos me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Não, para mim, até o corrupção para financiamento ilícito de campanha eleitoral é pior do que para enriquecimento ilícito. Caixa 2 não é corrupção, ministro? Não, Caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção, existe um crime de Caixa 2. O Caixa 2 não é corrupção. Mas ele quer tornar o crime ainda crime. Complicado, hein, professor? O próprio ministro que levou esse papel enorme já mudou de corrupção. Antes de ser, quando ele era juiz, era crime Caixa 2 gravíssimo. era pior do que corrupção. Agora... Na verdade, essa sonora foi depois aí do Laranjal aí, do PSL. Essa última parte que ele disse que não é corrupção foi semana passada. Tava no queimando. E a proposta dele é para tornar crime o Caixa 2. Uhum. E ele está dizendo que agora que é um outro crime, né? A que não é um internet crime pior do que a corrupção. Mas como é que pode ser crime que ainda vai ter uma legislação para tornar crime? Então, isso é complicado, né? Se não tem uma lei, não pode ser crime. E a questão do Caixa 2, tem algo que aí ele está esquecendo agora, né? Porque o Caixa 2, na verdade, é um guarda-chuva de um monte de crimes, né? Porque esse dinheiro que surge e aparece para financiar determinadas campanhas pode ser um dinheiro para ser lavado. Uhum. Que vai para uma conta e tal, que você não vê em lugar nenhum esse dinheiro ser empregado nessa campanha. Como é que esse 1 milhão de panfletos foram distribuídos e ninguém vai sair contando, ninguém vai achar esse 1 milhão de panfletos. Para mim... A outra coisa, dinheiros outros de origem criminosas e que pode ter isso. A própria compra do parlamentar, o comprometimento dele com os financiadores. E por aí, um monte de outros de crimes que podem estar aí nessa questão desse Caixa 2. Então, para mim, é muito grave o Caixa 2, porque a origem desse dinheiro, isso envolve várias coisas que... Para mim, Geraldo, a transição está completa. Lógico. A transição do juiz para o político. Paladino da justiça e da moralidade, né? Para o político Sérgio Moro foi completa agora com essa declaração, porque no passado, quando era conveniente, ele disse que era gravíssimo, crime eleitoral, né? Caixa 2, tudo pior, inclusive, do que crime eleitoral. E agora, no calor da discussão lá do caso do Laranjal do PSL, ele dizendo que não é crime mais. Então... E não tem corrupção, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, o Caixa 2 é terrível, porque como é que você está elegendo um representante do povo, uma pessoa que vai ocupar um lugar importante dentro da sociedade, no aparelho de poder, e não saber a origem desse dinheiro? Então, vamos pensar. Esse dinheiro se favorece, qual é a matemática que está fazendo? Ela ganhou muito dinheiro para poucos votos. É uma coisa complicada, né? Porque isso não é prova também. Vamos ser razoáveis, né? Quer dizer, eu posso fazer uma campanha, gastar, mas o povo não querer votar em mim. Tudo bem? Se isso se repete, vira uma regra dentro de um partido e vários outros gastam muito dinheiro, recebem muito dinheiro e não tem voto, há de se desconfiar, que há uma certa coisa aí. Mas não quer dizer que é uma certeza, né? Agora, não saber a origem desse dinheiro e esse dinheiro aparecer na campanha, primeiro que isso vai de encontro à questão mesmo democrática de que seja um pleito, que a disputa tenha um mínimo, né? Que os outros possam estar em igualdade de condições de concorrer com o outro, sabe? E aí o outro faz certinho, capta o dinheiro da forma correta, apresenta, e o outro vem com o dinheiro
E aí já tem a corrupção sim, porque no Caixa 2 vai ter a compra do voto. Como não é uma corrupção dos princípios, das regras democráticas. E aí é muito grave, é gravíssimo. Eu estava me lembrando aqui, professor Natanael, daquele monte de caixa de dinheiro daquele deputado baiano Gedel Vieira Lima, que é um dinheiro que não se sabe de onde veio. É justamente o tipo de dinheiro usado nesse Caixa 2, né? Que é você gasta, você não como é Caixa 2, ou seja, ele não tem origem, ele não tem destino. Se não tem origem de destino, ele não existe. Não é isso? E aí serve para lavar dinheiro. E por que guardar caixas de dinheiro num apartamento? E agora teve um que tinha muito mais guardado, né? Lá de São Paulo, responsável lá pelas obras do Rodoanel. Ah, o Paulo... o Paulo... Que chamavam de Paulo Preto. O que ele tem é muito, muito maior do que o Gedel. O Gedel ficou agora uma coisa menor. Aquele montante não é nada, o cara tinha 54 milhões. Não é nada, né, professor? Qual o impacto, professor, social de uma declaração dessa e uma constatação da mudança do discurso do ministro da Justiça, né, que propôs recentemente um pacote de lei anticrimes e corrupção? Para mim é o seguinte, quando ele assumiu ir para ser ministro, ele assumiu exatamente a orientação de atuar no campo político, né? A toga ali já ficou para trás e também não tem mais aquele monte de assessores, né? sobre a questão jurídica. Tem coisas ali que são redundantes, né? Dentro da proposta dele, não acrescenta muita coisa. Agora, ele, dentro desse mais de gente, né? de pessoas inexpressivas, assim, não só politicamente, mas tecnicamente, que estão à frente do Ministério, ele é um que já chegou querendo fazer alguma coisa, dar uma resposta em termos de produzir uma mudança no quadro que está aí. Porque nós temos um quadro ruim. A questão da segurança. A segurança no Brasil é um caos. É fato. E ele está buscando isso. Se vai acertar, não sei. Agora, que o discurso ele está fazendo como um homem de governo, que é esperado por quem o colocou lá, está. Então, isso aí mostra claramente nesse discurso dele, né? Já está minimizando a questão já fatiaram para não entrar lá, porque... E ele disse que foi atendendo o apelo dos parlamentares. Mas a explicação, a justificativa é de que isso seria polêmico demais e impediria de votar as coisas mais urgentes, né? Eu acho que talvez se a gente... O que se fizer que venha a melhorar a questão da violência no Brasil, eu acho que está valendo. Mas realmente é um galope político, né? Você fatiar. Mas assim, Geraldo, venhamos e convenhamos, né? Não estou defendendo. A especialidade do Sérgio Moro é o judiciário. É a interpretação das leis para se fazer julgamento. Ele não tem experiência nenhuma no combate à violência. Um pacote de leis anticorrupção, anticrime, eu acho que ele deve ser elaborado a várias mãos, né? Principalmente ouvindo ali a questão do sistema penal. Porque esse que tem que ressexualizar, esse que tem que impor respeito, para quem está do lado de fora, entendeu? Ter um receio de estar... Então, assim, é uma cadeia que tem que funcionar em conjunto ali em busca de um resultado. Então, assim, essa do super-herói Sérgio Moro, para mim, já caiu por terra. Porque, assim, ele notou nitidamente que foi com objetivo político. Inclusive, soltando a delação do Palocci, né, há uma semana da eleição. Então, assim, aquilo foi um ato político e não jurídico. Tudo isso fica claro qual a intenção dele. Então, assim, eu acho uma responsabilidade, né? Eu acho que todo governante, quando entra, assim, acho que é uma obrigação até pessoal e social de brigar contra a violência. A gente vê isso aqui no Maranhão, a gente vê isso em outros estados. O ex-governador que faleceu, Eduardo Campos, adotou uma medida parecida, na verdade o governador do Maranhão, a medida parecida, de premiar quem retirasse armas das ruas. Então, medidas como essa são medidas o quê? Que, de fato, assim, contribuem para a solução de um problema. Não é chegar numa lei assim, vamos colocar a flexibilização do porte de arma, a facilidade. Então, assim, é um conjunto de medidas que a gente observa e que pode virar uma panela de pressão.
porque pode não funcionar. E é claro isso, porque assim, quando você arma a população e não combate o crime como ele deve ter ser combatido, né, fica uma situação perigosa. Porque aí, e a declaração dizendo que antes era crime, hoje não era crime, porque assim, o colarinho branco e a corrupção é um crime gravíssimo. Tão ruim quanto o tráfico de drogas, quanto qualquer outro tipo de crime, porque mata quem está precisando lá na ponta, quem está desguarnecido. Eu acho que é pior porque quem pratica crime de colarinho branco pratica baseado no resguardo que tem por trás, que comprou as pessoas que poderiam condená-lo, que poderiam julgá-lo. Existe uma equipe por trás o poder. É uma coisa muito tenebrosa quando ele é exercido não tendo como meta o bem comum. Com certeza. Aí é muito cruel. Vamos fazer mais uma paradinha, voltamos já já.